Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês, né? No caso, é um vídeo sobre opinião política, tá? Tô fazendo esse vídeo a pedidos, né? De pessoas que assistiram meu outro vídeo. Inclusive eu vou deixar ele no final desse vídeo, eu vou colocar um card para vocês, tá? Que é o que eu penso sobre política, né? Eu já tinha feito aquele vídeo porque me pediram para fazer, né? Aquela coisa, né? Em meio a essa guerra política que a gente tá tendo, as pessoas querem que você determine que lado você está, né? E eu não gosto disso, porque eu sou apolítico. Eu vou explicar melhor para vocês depois. Mas, né? Basicamente, como me pediram, eu resolvi fazer o vídeo na época, né? Só que meio que acho que eu não respondi exatamente o que as pessoas queriam ouvir. Então, reclamaram do que eu fiz, então resolvi fazer de novo para vocês. Mas antes de mais, eu pedi para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes, como onde estou, etc. Também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, então, eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma que eu puder. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu fiz um vídeo sobre política, mas eu falei sobre a política de forma geral, tá ok? E aí então, eu vou hoje me aprofundar um pouco mais no que a gente pode chamar aqui, né? Porque a pessoa que me pediu o vídeo, ela assistiu e me reclamou dessa parte, né? Então, eu sei exatamente o que ela quer escutar, né? Então, vou estar falando sobre isso, né? Que no caso é o quê? Basicamente, quando a gente fala sobre política, hoje em dia, o que mais gira, né? A discussão que mais gira entre as pessoas é socialismo, comunismo, capitalismo, né? E hoje em dia a gente tem uma guerra entre esses dois polos, né? Então, basicamente, quando alguém quer saber a sua posição política, alguém quer saber se você é de direita ou de esquerda, por assim dizer, né? E né, nessa discussão não existe centro, né? Porque você fala que você é centro, os dois lados te acusam de ser em cima do muro, de você ser irresponsável, etc. tal, né? Mas, na verdade, eu posso dizer que, de certa forma, eu sou pior do que quem é de centro. Pelo menos na visão dos polos, né? Porque, como eu disse pra vocês, basicamente, no outro vídeo, eu vou reforçar isso, eu sou apolítico. Eu não discuto política, eu não me importo com ela. Não significa que uma vez que eu tô vivo na sociedade, eu não estude sobre, eu não analise coisas, tal. Por quê? Porque você vive na sociedade, você obrigatoriamente faz parte da política, você não tem como fugir dela. Então, não adianta você falar, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai ser influenciado. Então, você acaba tendo que, de certa forma, pelo menos ter algum nível de compreensão da coisa. Então, eu estou dentro disso, mas eu não discuto política, eu não me importo, né? Cada um crê no que quiser, faz o que quiser, né? A maioria vai vencer, né? E como eu nunca vou ser a maioria, porque o meu pensamento basicamente é não discuto política, então automaticamente tudo que eu posso fazer, porque é uma responsabilidade minha, né? Se eu vivo em sociedade e não tomo nenhum lado, nenhum partido, então eu tenho que aguentar qualquer um dos dois lados que crescerem, né? É o meu pensamento, tá? E aí, no caso, então, eu não tenho exatamente um lado, eu não sou nem de centro. Eu basicamente me abdico da ideia de ter que pensar sobre política, apesar de eu ter um certo conhecimento, tá? Então, primeiramente, é bom entender esse ponto, né? Eu vou falar muito de leve sobre isso, quem quiser pesquisa a respeito, mas eu sigo 3 fundamentos básicos para minha vida, e é o que eu acho que me faz ser uma pessoa feliz, tá? Eu sou estoico, pesquise na internet, estoicismo, tá? Eu sou agnóstico, pesquise na internet, agnosticismo, tá? Um ponto importante para se reforçar sobre o agnosticismo, é muito comum que as pessoas só liguem o agnosticismo à religião, e não, eu sou agnóstico de forma geral. Então, tipo, tenham isso em mente quando vocês for pesquisar. E eu sou apolítico, tá? Para mais detalhes, procurem na internet, apoliticismo, né? Procurem na internet para mais detalhes, né? Mas eu vou dar uma ideia geral de cada um. Eu sou estoico, então eu não me preocupo com aquilo que não está no meu poder, tá? Eu aceito as coisas como elas são, né? Não significa que eu não faço nada, que eu sou um preguiçoso, não. Eu faço tudo que está dentro do meu alcance para poder diminuir, para poder melhorar a minha situação. Eu faço o que está no meu alcance, mas o que não está no meu alcance, eu não tenho o que fazer, não vou ficar preocupado com isso, porque não está no meu alcance, entendeu? De forma básica, muito básica, o estoicismo é isso, né? Com relação ao agnosticismo, basicamente, é a falta da necessidade de você ter resposta para as coisas, né? Deus existe? Não sei, não faço questão de saber. Vou viver minha vida normal sem essa resposta.
Será que o inferno existe? Não sei, não me importo com isso e vou viver minha vida normal. Ah, mas aí quando você morrer, então... Eu não tenho como comprovar empiricamente que aquilo existe ou não, né? Empiricamente é algo que você coloca ali, toda vez a prova e toda vez dá o resultado, né? Ou seja, né? Dessa forma, então, como eu não tenho como comprovar, digamos, por exemplo, o que é empiricamente? Vamos supor que você esquenta um líquido, né, a 60 graus e você quer comprovar, então, que aquele aparelho que você criou, ele esquenta um líquido até 60 graus, né? E aí, então, como é que você vai fazer? Você vai pegar um medidor, vai medir e toda vez você vai ver que ele esquenta até lá. Você está comprovando empiricamente isso. Agora, Deus, né, inferno e outros mais, por isso que o pessoal leva muito para o lado religioso, até porque a explicação mais fácil é essa, né? Vou te dar um outro exemplo que não tem nada a ver com Deus, mas, por exemplo, a teoria do Big Bang é uma teoria. A gente... né, tem muitas coisas que levam a gente a crer nessa teoria, mas ela não está comprovada ainda empiricamente. Então, você crê numa coisa que você não tem certeza. E a crença, a palavra crença vem exatamente disso, de crer. Você não pode discutir, você tem que crer, né? E como eu não consigo crer naquilo que eu não comprovo empiricamente, eu não creio. Mas também eu não parto para o lado do... como é que agora me fugiu a palavra? Do ateísmo. Porque na minha opinião, o ateísmo ele também é uma forma de crença. Porque você tem que crer que não existe, né? Então, apesar de não ter como comprovar que existe, também não tem como comprovar que não existe. Então, automaticamente, eu não tenho resposta e eu vivo bem sem isso. Então, isso é o agnosticismo de certa forma, tá? E apoliticismo, basicamente, é a ideia de você não discutir política, né? Mas não significa que você não faça parte dela, que você não tenha um nível de conhecimento, que você, às vezes, não utilize esses conhecimentos para viver melhor dentro de uma sociedade. Mesmo assim, eu não discuto política, entendeu? Basicamente é isso, né? Apenas uso do meu conhecimento para tentar ter uma vida melhor possível, né? E para vocês terem uma ideia, na verdade, eu só preciso disso aqui no Japão, porque no Brasil eu não vivo lá, então não muda nada, né? Então, uma vez que você tem essa base, para você ter uma ideia de como pensar, então vamos à discussão principal desse vídeo, que é o que realmente me cobraram, né? Me pediram, né? Me pediram para explicar o que eu penso do socialismo, comunismo e do capitalismo. Basicamente foi isso que me pediram, né? Ou seja, me pediram para tentar ver se, né, dentro da minha forma de pensamento, se eu me enquadro na direita ou na esquerda. Porque basicamente o pensamento das pessoas é esse, né? Não importa se você se diz de esquerda ou de direita, ou se você se diz de centro. O importante é que eles pegam as suas formas de pensar, aí colocam no mesmo balaio onde está aquele lado que discute mais isso. Por exemplo, se você for para uma linha mais humanitária, então você é de esquerda, né? Por quê? Porque a esquerda luta pela parte humanitária da coisa, né? Direitos humanos, direitos dos LGBTs, direitos da mulher, né? Enquanto que essa pauta não é da direita. Então, se você é mais humanitário, você é de esquerda. Se você é mais a favor da meritocracia, então você é de direita. Sendo que, na verdade, gente, vamos ser sinceros, não é bem assim que funciona, né? Basicamente o que acontece, inclusive isso gera como é que fala? Isso gera um paradoxo interessante, né? Que inclusive o pessoal tem justamente cutucado bastante esse ponto, tá? Antes de eu falar sobre socialismo, comunismo e capitalismo, lembrando que eu não sou especialista no assunto, eu só sei o básico o suficiente para eu ter a minha posição, tá bom? Antes da gente falar sobre isso, então deixa eu falar sobre esse paradoxo, que é muito importante, né? Até um tempo atrás você tinha discussão simples sobre esquerda e direita, né? E esses lados, esses polos estavam se batendo, etc, tal, né? E as pessoas geralmente elas fecham os olhos para todo o resto quando, de maneira geral, né? Quando de maneira geral não tem o que falar sobre determinadas coisas. Então, o pessoal do Brasil, inclusive, né? O pessoal do Brasil, inclusive, não falava muita coisa sobre o Japão para os brasileiros que estavam no Japão, sendo a boa parte dos brasileiros do Japão de direita, né? Pelo menos alguns assumidos, outros simplesmente bolsonaristas, né? E etc tal, né? E aí dentro dessa questão toda o pessoal não falava muita coisa. Só que com o decorrer, hoje a gente está vivendo um momento bem crítico no Japão, né? Um momento onde um governo de direita, que sempre foi de direita, tá? Modéstia à parte, né? As pessoas às vezes esquecem disso. Ele sempre foi de direita, mas de uma hora para outra, com a mudança de alguns ministros, né? Ele passou a ficar muito mais rígido, ele tem endurecido as regras em relação aos estrangeiros, que justamente somos nós aqui no Japão, né?
E por isso que hoje em dia a esquerda do Brasil começou a cutucar bastante essa parte, né? Para tirar um sarrinho, por assim dizer, dos direitistas ou dos bolsonaristas, né? Daqui da região do Japão. Porque, olha, vocês são de direita, vocês estão sofrendo o mal que vocês mesmos defendem, tipo, né? Essa é a ideia que tem se usado muito, né? Nessa guerra política que está acontecendo, né? Só que, na verdade, as pessoas ignoram o verdadeiro centro disso. Por que que isso aconteceu? Só que as pessoas também estão juntando tudo. É um balaio de guerra, gente. É um balaio. Aí você tem as questões dos Estados Unidos, onde tem o Trump, onde você tem justamente uma guerra contra os imigrantes, né? Um endurecimento de regras, etc. tal. E aí você pega aquilo tudo, né? E você junta tudo aquilo. E olha, Trump, cara da direita, muito ruim, ruim contra os estrangeiros. Japão, agora a nova primeira-ministra, Takaichi Sanai, é contra os estrangeiros, de direita. Então, olhem, vocês protegem algo que vocês não aguentam, né? Só que assim, é onde eu falei, é um paradoxo. Essas pessoas de esquerda têm razão? Tem. Elas têm razão, né? Elas também estão certas, então? Não, né? Porque, na verdade, não é tanto uma questão de ser direita ou esquerda, é uma questão de discurso. A questão é essa. O governo do Japão, como eu já falei para vocês, apesar de pequenos períodos curtos, né? De maneira geral, ele sempre foi de direita. Sempre foi. O partido aqui de direita é muito forte, né? Uma vez o partido de esquerda assumiu, né? Seria o democrático aqui do Japão, né? Mas, de maneira geral, não. É o de direita que é o mais forte, né? E ele nunca trouxe grandes problemas para os estrangeiros. Inclusive, na verdade, eles gostavam de estrangeiros. As medidas para estrangeiros sempre foram boas e etc. tal, né? A questão é que assumiu na verdade, antes dela já tinha o Ishiba, né? E não sei se é Ishiba, Ishibashi, agora me fugiu. Mas desde ali já se tem uma grande guinada contra estrangeiros, tá? Porque são posições daquele político em específico, né? E aí, no caso, eles começaram com os discursos relacionados a coisas de estrangeiros, que vamos endurecer regras e tal. E só que esse discurso, mesmo esse discurso, ele sempre foi muito mais polido, ele foi muito mais limitado, mais pensado. Ele nunca foi muito explosivo, porque o próprio Japão nunca foi um país que foi a favor de toda essa de deixar tão visível essa coisa contra estrangeiro. Em a política, a opinião do povo é tudo. A questão é, no Japão, basicamente com o aparecimento de partidos políticos mais de extrema direita, aí a gente está falando de extrema, porque hoje em dia eu odeio essa discussão política que criou-se no Brasil. Como o pessoal na discussão esquerda-direita não consegue vencer, eles começaram a colocar tudo que é de direita como extrema direita, e o pessoal de direita começou, em contrapartida, a colocar tudo que é de esquerda como extrema esquerda. E não é, gente, a gente sabe, se a gente estuda um pouco, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Nenhum dos dois lados, os dois lados estão errados, tá? Mas beleza. No Japão, a gente tem sim partidos de extrema direita, né? E esses partidos começaram a conseguir influenciar a opinião popular, porque eles começaram a trabalhar com internet, né, com redes sociais, etc. tal. Quando eles começaram a influenciar a opinião popular, o governo atual tinha que demonstrar de alguma forma a postura como sendo alinhada ao povo. Então eles começaram a adotar. Eles já eram um tipo de direita, eles já eram levemente contra esses atuais ministros, né, novos primeiros ministros, tal, já declaradamente, razoavelmente a favor de endurecimento de regras, mas eles não partiriam para isso se não tivesse o apoio popular. Mas assim que o apoio popular aparentemente existe, então começou-se. Então, não é só uma questão de direita e esquerda, gente. Vamos ser razoável nisso, tá? Então, primeiro você tem essa questão do Japão, né? Aí você tem a questão dos Estados Unidos, que aí não é comigo, mas no final das contas você tem agentes que estão ali causando coisas, são aquelas pessoas. O dos Estados Unidos, pelo que se você pesquisa um pouco, você entende, apesar de toda aquela questão que estão falando, né, de buscar para tentar deportar as pessoas, etc. tal, sempre existiu desde o início o esforço por parte dos Estados Unidos de deportar os imigrantes ilegais. Se você analisa a quantidade de deportações, é mais ou menos a mesma coisa. Hoje talvez esteja um pouco maior, só que sempre existiu. A diferença está na onde? No discurso. A questão é que o Trump, ele adota esse discurso. E aí, ele adotando esse discurso, ele cria a guerra, o que eu acho que é uma burrice, na minha opinião, claro, né? Porque quando você vai fazer alguma coisa que vai doer em alguém, você não avisa que vai fazer, né? Você só faz, e aí ninguém percebe. A questão é que ele fala que vai fazer, aí mostra o que tá fazendo, aí cria-se toda aquela guerra, aí você tem protestos, e você tem não sei o que lá, tal, e é isso, entendeu?
Essa é a questão. E não é muito diferente do Japão. O Japão sempre teve pequenos protestos contra as questões que o governo às vezes fazia contra estrangeiro e tal, mas eram sempre protestos muito pequenos, nunca tiveram um grande poder. Hoje em dia os protestos eles aumentaram, ficaram maiores, entendeu? Por quê? Porque hoje em dia a coisa está sendo muito mais deliberada, então o pessoal está adotando esse discurso. Se existe um discurso pró, existe um discurso contra, e aí você cria protestos, entendeu? Mas então, basicamente, é isso que está acontecendo. E é como eu falei, gera essa controvérsia, gera esse paradoxo. Por quê? Porque as pessoas discutem a questão de, olha aí, vocês de direita estão se ferrando com a direita. E estão certo? Entre aspas, estão. É uma realidade. Mas é só isso? Não, também não é só isso, né? A questão é que você tem essa questão toda complexa por trás da política. Por isso que eu não gosto de política, porque política é um treco complicado. Política não é uma conta de 2 mais 2 é igual a 4. Política é uma coisa muito mais complexa e eu acho que a política ela é muito mais paradoxal, principalmente para os pequenos agentes da política, que somos nós, que somos o povo. A gente é que está naquele maior paradoxo, e eu vou explicar o porquê. Porque esse paradoxo ele é muito maior na esquerda, por exemplo, tá? Então vamos lá, né? Aí então, agora que vocês já entenderam essa ideia do paradoxo, então vamos à minha opinião, tá? A minha opinião ela vai ser simplista. Eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, eu não sou um professor de nada, então eu não pretendo entrar em detalhes sobre o assunto. Mas na minha visão, eu acho, para começar, o socialismo e o comunismo lindos no papel. Eu acho eles lindos. Eu já li bastante, sabe, das visões de Karl Marx, etc. Tal. Eu já li bastante de outras coisas, tal. Não como literatura, meu Deus, eu li de cabo a rabo. Não, eu li pequenas partes, né? Etc. Tal. Li alguns outros resumos de pessoas que leram sobre isso e que alinhadamente são daquele espectro político, né? Por quê? Porque quando você tem uma análise feita por alguém do espectro político contrário, ele vai analisando e tentando destrinchar aquilo, já tentando colocar coisas para dizer que aquilo não presta, né? Enquanto que quem já é do mesmo espectro já faz o inverso, já vai enaltecendo aquilo. Então, obviamente que eu leio das duas partes para poder ter as duas visões, né? Mas a questão é que eu acho bonito a ideia do socialismo, do comunismo, né? Só que na minha opinião eu chamo isso de utopia. Ele é bonito, seria muito legal se desse certo, né? Mas nunca vai dar certo. Por quê? Porque quem tem que fazer com que isso funcione é o governo. O governo ele vai estar sempre incluso nessa conversa. Você precisa de um governo. Mas tem alguns elos ali que fala de não ter, né? Governo, os anarquistas, etc. Tal. Mas ainda assim vai ter que ter algum poder centralizado. Então não existe poder centralizado, tá? E quando falam de não, mas vai ser totalmente assim democrático, todo mundo que decide junto. Então desiste, porque aí não funciona pelo mesmo motivo que eu vou explicar agora. O problema está no ser humano. O ser humano, na sua essência, ele é uma desgraça. O ser humano não funciona. O ser humano é um ótimo, ele é ótimo no sentido de viver em sociedade. O ser humano ele funciona muito bem em sociedade. Na verdade, o ser humano ele é um bicho social e ele só funciona em sociedade. Quando você deixa um ser humano solitário, sozinho mesmo, ele fica louco, ele não consegue viver. Tem muitos animais que são iguais, né? Mas tem animais que vivem muito bem, como lobos solitários, né? Conseguem viver. O ser humano não. O ser humano é um bicho que foi feito para viver em sociedade. Ele precisa da sociedade, tá? Só que o ser humano, ele é um bicho que ele vive em sociedade porque ele consegue encontrar um equilíbrio no desequilíbrio que ele é. Porque você tem pessoas horríveis na sociedade e você tem pessoas maravilhosas na sociedade. Santos, no sentido de pessoas que só fazem o bem, só pensam bem, pensam no próximo, etc. Tal. E tem pessoas que só pensam em si mesmo, né? E você tem pessoas que estão ali no meio, que conseguem equilibrar isso. Só que na sociedade, esse equilíbrio ele consegue se manter mesmo com essa discrepância entre os polos, tá? Acontece que quando você fala de uma sociedade como o socialismo ou o comunismo, você necessita que todo mundo funcione num nível aqui centralizado. Todo mundo seja bom, todo mundo entenda, pense no próximo. Não acontece. Isso não acontece. O ser humano sempre vai existir aquele criador da discórdia. E o criador da discórdia sempre vai conseguir puxar um certo número de pessoas para ele. É o que eu falo. O problema da ideia do socialismo e o comunismo é a necessidade de ser realizado com humanos, né? Não funciona por causa dos humanos.
Aí você coloca pessoas no governo, né? Mesma coisa. Quem tá no governo vai adquirir poder. Quem tiver com poder, porque é natural, isso já você tem estudos psicológicos a respeito. O ser humano não são todas as pessoas, não são, mas sempre tem alguém que, quando pega o poder, não quer largar ele. E o pior, muitas vezes essa pessoa, antes de ter o poder, era uma pessoa legal. O poder, ele corrói as pessoas. E aí você é igual ao dinheiro. Assim como o poder, o dinheiro corrói as pessoas. E aí a gente vai ter depois um comparativo com o próprio capitalismo, tá ok? Então aquela pessoa que conseguiu adquirir o poder, ela não vai querer perder o poder dela, ela vai começar a buscar de formas autoritárias para conseguir manter aquele poder, até o ponto que toda aquela ideia do socialismo e comunismo que ela tinha criado vai se perder. Por quê? Porque ela se manter no poder vai vir em primeiro lugar, entendeu? E aí, tanto é que você pode ver que em todas as, pelo menos o que você tem agora, historicamente falando, tá? Dos governos que são realmente socialistas e comunistas, você vai perceber que quem detém o poder não tem a mesma vida de quem não detém. Sendo que o que se prega é a igualdade. Não se tem igualdade. Porque aquelas pessoas, elas estão acima e elas vivem melhor. Isso é a regra. É o que você tem, entendeu? Ah, mas não é o que está dizendo Karl Marx. É o que eu estou dizendo. É uma utopia. Aquilo é o que seria o ideal. Agora você tem o resultado. O resultado depende das equações quando você coloca o ser humano. E o ser humano é uma desgraça. Ele é uma variável que só destrói a conta. Não tem jeito. Então, basicamente sobre socialismo e comunismo, o que eu tenho para dizer é isso, né? Só para fechar ali assim, vamos tentar colocar uma imagem, né? E foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo agora, né? Se você for analisar no mundo animal, tem muitos animais que, por assim dizer, em alguns momentos de suas vidas, eles adotam posturas socialistas ou comunistas, né? Onde todo um grupo vive em prol do grupo. Por exemplo, os pássaros, quando eles estão viajando, né? Quando eles estão viajando, eles fazem aquelas formações, né? Para poder cortar melhor o ar. E com aquilo, eles diminuem o atrito do ar, então eles conseguem voar mais longe, cansando menos, né? A questão é que, naquela formação, quem mais se ferra é a primeira ave. É o líder da formação. O líder, ele é o que mais se ferra. Mas alguém tem que ser o líder. Então, geralmente, aquele que é mais forte, ele vai se tornar o líder. E ele vai sofrer em prol de todo o grupo. Até porque ele não consegue viver sem o grupo, né? Então, é melhor ainda que ele assuma a responsabilidade, se ferre em prol do grupo, mas o grupo inteiro vai receber os benefícios disso, e ele naturalmente também recebe alguns benefícios por ter sido sofrido em prol do grupo. Então, você tem ali esse ponto. Você tem, por exemplo, nos grupos de lobos, né? Você tem o último lobo lá, que no caso ele que cuida de toda... Alcateia que fala? Agora me fugiu, tá? Enquanto que lá na frente você tem os lobos mais fracos, que estão ali para morrer praticamente, né? Se alguma coisa acontecer, é eles que vão se ferrar. Mas eles fazem a parte deles, porque se eles não fizerem, eles vão estar fora do grupo. E aí fica mais fácil deles morrer. Ali, se nada de ruim acontecer, eles vão continuar vivos, entendeu? Não significa que os outros lobos vão largar eles e apareceu alguém para atacar a alcateia, então deixa esses aí e vamos embora. Não é assim que funciona. Eles vão tentar salvar ainda, né? Ou seja, eles têm ali algum nível de proteção em troca, mesmo estando mais fracos, né? Em troca de lutar em prol da comunidade dele, da sociedade dele. Então você tem muitos exemplos no mundo animal de animais que fazem isso, que se esforçam. Mas você não tem esse exemplo no mundo humano. Porque o ser humano, ele não quer fazer isso. Quem está numa posição de, por exemplo... Porque eu não estou falando que a posição de líder, tal, não é uma posição difícil. Não, tem muitas coisas, tem muitas responsabilidades. Mas essa é a questão. No final das contas, apesar do socialismo e o comunismo não ser muito nessa questão da meritocracia, quando ela é adotada por seres humanos, ele sempre vai enfiar a meritocracia no meio. De certa forma, ele pode não usar o discurso, mas ele coloca. E aí, no final das contas, é o que você tem ali. Um governo que vai pensar, não, eu que estou controlando tudo isso, eu preciso ter mais. E aí ele vai colocar benefícios para ele, e se esse benefício entra para ele, alguém vai ter que perder esse benefício. Geralmente quem é o mais fraco é o povo. Então, por isso, para mim, é uma utopia. Eu acho lindo, mas não funciona. Vamos ao capitalismo. Eu acho o capitalismo horrível. O capitalismo, ele cria desigualdade. Cria. É verdade, ele cria sim. Ele depende disso.
na verdade. Porque ele em si, ele depende dessa disputa, né? De eu tentar ser melhor que você, eu tentar criar algo que vende mais que você, e eu tentar vencer você nessa batalha. Com isso eu vou vender mais, vou ganhar mais, vou acumular fortuna, e você vai se ferrar. Se você não tá infeliz assim, luta, busca outra ideia, é o clímax da meritocracia. E, obviamente, isso cria desigualdade, é óbvio. Só que, pelo menos, aí vem o ponto, eu ainda assim prefiro o capitalismo. Porque o capitalismo, pelo menos, ele funciona por causa do ser humano, em sua essência, ser uma desgraça. Você consegue ter um controle melhor, no sentido de que você consegue ter uma previsão melhor. Você tem uma previsão de resultados, porque no capitalismo você já calcula essa coisa do ser humano, e por isso que dá certo, no final das contas. Ah, então você é capitalista? Não, eu não sou capitalista. Eu acho capitalismo feio, mas eu provavelmente vou sempre tentar viver em governos capitalistas, porque, na minha opinião, é melhor. Na minha opinião, é onde eu vou me encaixar melhor, entendeu? Esse é o primeiro ponto pra gente ter em mente, pra gente pensar, tá? E aí então, tipo, mas então você acha que vale a pena essa questão, porque o capitalismo, ele coloca em primeiro lugar o lucro, né? Antes mesmo de ambiente, antes mesmo de ser humano, etc. tal. Mais ou menos, gente. Olha, a política, de forma geral, sempre coloca os interesses em primeiro lugar. Mas a esquerda, ela assume pautas da LGBT, dos direitos humanos. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, na minha opinião. A esquerda, ela não adota as pautas, ela só pega o discurso. Porque se você pega depois e olha tudo que é feito, você percebe que, no final das contas, eles não estão lutando de verdade por vocês. Não estão. Não estão. As pautas é onde eu falo assim, que é isso que me entristece, tá? Quando você pega para analisar, na minha opinião, governos de esquerda, e historicamente falando também você percebe esse mesmo acontecimento, eles são governos Frankensteins. Enquanto o governo de direita, ele costuma ter um ponto só. Basicamente, o governo de direita, de maneira geral, ele gira em torno do patriotismo e do conservadorismo. Você tem pontos básicos de governos de direitas onde as pessoas se unem em prol daquela mesma pauta e todo mundo é a favor daquilo, de maneira geral, tá? O governo de direita, ele é uma coisa mais firme nesse sentido. O governo de esquerda, ele é um Frankenstein. Ele pega as minorias, ele junta tudo que ele pode para tentar vencer o governo de direita. E aí, então, você pega o governo de esquerda, você percebe que é um Frankenstein. Ele pega todas as minorias, eles são a favor de todo mundo, mas se você pega para analisar, eles também não fazem muita coisa por ninguém. Porque são minorias. Eles precisam que vocês estejam do lado deles, mas vocês não são a prioridade. A prioridade é outra. E aí é onde vocês se ferram, né? Só que você também, ao analisar, quando você pega para analisar, pelo menos na parte histórica, como eu falei para vocês, a gente não está analisando a parte teórica, porque teoricamente, socialismo e comunismo são bonitos, é o que eu falei para vocês. Quando eles são colocados em práticas, eles ficam feios. Por quê? Você analisa governos de esquerda, eles começaram de maneira geral apoiando os movimentos de pautas de minorias. Mas depois que eles chegaram no governo, eles começaram a ir contra essas pautas e começaram a, de forma autoritária, destruir eles. Começaram a ir contra os LGBTs, começaram a ir contra os direitos da mulher, né? Começaram a ir contra os direitos humanos, né? Porque aí basicamente se tornou, deixou de ser prioridade para eles. É o que eu falo. Se você for analisar no final das contas, o governo, quando você tem no governo ser humano prioriza os interesses deles. É isso. Então, basicamente o que eu penso sobre essas coisas é basicamente isso, tá? E aí eu mesmo entro num paradoxo, porque, como eu falei pra vocês, se você for falar assim, eu não tenho política, eu não discuto política, mas se você falar, então pra que lado você tomba? Se vocês tentarem me tombar, eu caio mais pra direita. Não tem jeito. Pelas minhas ideias, pela minha forma de pensar. Inclusive, eu sou a favor do endurecimento das regras, né? Eu só acho que o governo japonês está fazendo errado na forma de fazer, mas eu sou a favor. Só que, se você for ver agora, eu tô participando de alguns protestos, e todos os protestos em prol dos estrangeiros são organizados por partidos de esquerda. O que é triste. Por quê? Porque são os únicos que fazem protestos relacionados a isso. E aí é onde eu falo que é uma coisa complicada de você pensar, né? Tipo, é estranho isso, né? Você ter que ter isso em mente, essa questão, sabe? Mas o principal ponto que eu tinha para dizer para vocês é isso.
Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha na descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, tal. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, antes de você me julgar e querer parar de falar comigo, não se esqueça que na verdade eu não tenho um lado político. Então, se você quiser conversar sobre política comigo, eu posso até conversar. Só que você nunca vai ganhar de mim, porque basicamente eu sou apolítico. Eu só respondo vocês porque vocês estão me perguntando, tá ok? Mas de maneira geral eu não me importo com qual lado você segue nem qual lado o outro segue. Mas de maneira geral, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.